neste bloco do último programa da série Teresina, em uma nova década junto, vamos discutir com os nossos convidados sobre distribuição de obras. Teresina está em constante crescimento e as obras são vistas por toda a cidade. Como, por exemplo, essa que a gente vai ver agora no nosso telão. Então, Prefeitura promete concluir galeria na Avenida João 23 até 2020. É uma obra essencial. Nós vamos também ver um outro exemplo de demanda bastante esperada aqui na capital Teresina, que se trata da construção de uma nova ponte sobre o Rio Poti. A ponte que já tem sido reconhecida como ponte do bairro Água Mineral, que deve ficar pronta até 2020, ligando aí o bairro Água Mineral ao campus Ministro Petrônio Portela da Universidade Federal do Piauí. Sobre esses assuntos, nós iniciamos aqui a nossa discussão com o deputado e secretário de Cultura do Estado, Fábio Novo. Então, como atender essas demandas, como garantir que elas serão concluídas e que outras intervenções precisam ser feitas com este mesmo objetivo? Bom, primeiro, eu compreendo que as obras elas devem estar em sintonia com a população, né? Obviamente que nós temos muitas necessidades na capital, como em qualquer outra cidade do Brasil, mas nós vamos, todas as vezes, por conta do orçamento que é reduzido, que é limitado, ter que focar em prioridades. A galeria, ela é uma prioridade. Há quanto tempo nós não podemos ter uma chuva em Teresina, em qualquer zona, porque é uma carência que nós temos muito grande. Que bom que essa obra está em andamento. Pontes são extremamente necessárias em Teresina, até porque nós somos cortados por 2 rios. A cidade no meio é cortada por rios. Mas vou sempre defender a tese de que as obras, como nós vamos ter que focar, nós vamos sempre ter que ouvir a população. Às vezes o gestor, ele acha que aquela obra é importante, mas a população acha que é outra que vai resolver o seu problema. Às vezes a gente acha que é uma grande obra de concreto, quando na verdade às vezes é uma pavimentação de uma rua, né? Que as pessoas anseiam. Então eu acredito que nós temos que caminhar nesse sentido e com bastante planejamento. É importante que nós tenhamos, inclusive, um banco de projetos. É importante que se levante tudo que for necessário, porque nós falamos ali atrás, no bloco anterior, sobre emendas parlamentares. A partir de agora, o Congresso Nacional aprovou uma coisa essa semana que eu considero extremamente importante, a desburocratização, inclusive, do depósito das emendas parlamentares. Nós não vamos precisar mais fazer convênios. A partir de agora, as emendas parlamentares, elas vão ser feito depósito como se faz 10, 20, 30 o fundo de participação dos municípios. Então, os municípios que se organizarem e os estados que se organizarem com um banco de projetos, vai poder, inclusive, captar. Nós estamos falando algo em torno aí de 300 milhões por ano, a mais que vai entrar no Piauí para o estado e para os municípios, dependendo de quem conseguir se organizar. Bom, deputado Fábio Abreu, secretário de Segurança Pública, essa distribuição de obras é importante por quê? Exatamente pelo que a população diz, né? Às vezes, se você não ouvir a população, faz uma grande obra e termina que aquela obra não é uma prioridade para a população. A questão, por exemplo, das nossas áreas periféricas. Nós vamos fazer uma avaliação com relação à necessidade de uma ponte. Nós observamos que na Zona Sul, ali naquela região do Bela Vista, ligando ao Jardim Europa, lá do Grande Disseu, é necessária uma grande obra. As obras estruturantes. Mas nós precisamos também entender que a população lá da Vila Irmã Dulce, da Santa Maria da Codipe, ela precisa de obras pequenas. Nem sempre nós, na nossa visão, e é por isso que a participação da população no orçamento popular é fundamental. Eu acredito bastante nessa questão também das emendas parlamentares serem designadas de acordo com essa necessidade, com esse planejamento, com essa oitiva. É por isso que qualquer projeto que se venha, ou qualquer gestão que venha a ser desenvolvida, ela é necessária que seja em cima de um plano, em cima de um projeto. Por exemplo,
a segurança pública, ela agora está em cima de um projeto que foi feito com a participação da população. Plano diretor de Teresina tem que ter uma participação muito mais de pessoas para se discutir qual é a necessidade. Então, nos bairros, tem que se ir as equipes ao bairro. Nós não podemos discutir zona rural aqui na zona urbana. Nós temos que levar a equipe para a zona rural, porque é eles que têm o entendimento daquilo que é mais importante para eles. E assim, nos bairros também. Nós precisamos chegar até aquele bairro, a gestão precisa chegar até aquele bairro, para que ele possa entender qual é a dinâmica e qual é a necessidade daquela pessoa, e assim sucessivamente as obras necessárias. Eu acredito que principalmente fazendo um equilíbrio entre grandes obras estruturantes realmente necessárias, principalmente de mobilidade, com as pequenas obras que contemplem as pessoas desses bairros mais afastados. Bom, empresário Walter Lima, sobre as intervenções, obras que precisam ser feitas na capital, quais para o senhor são prioridade? Essa galeria da Zona Leste, espero que seja concluída, é de fundamental importância para a cidade. Não só ela, como a do Mucambinho, que está parada. Precisa de se resolver esse problema lá do Mucambinho. A ponte da água mineral é necessário também, mas tem outras prioridades. Você vê essas praças públicas, estão entregues baratas. Precisa ser revitalizado essas praças públicas. O parque da cidade precisa se trabalhar. Faz um trabalho bacana, entrega para parceria pública-privada, administrar, trazer gente, trazer cultura para lá, fazer com que a cidade se desenvolva. Você chega aqui, uma pessoa chega aqui, procura, mas o que é que tem de lazer aqui? Você vai só no encontro dos rios e não mais nada. O que é que tem mais de lazer? E você vai ver um negócio já acabado de Floriano, é muito mais bonito do que o daqui. Então precisa se fazer algo importante para a cidade, para as pessoas, para atrair o turismo também. Eu tenho certeza que quando nós trabalharmos pensando nessa situação de atrair turistas para a nossa cidade, não é só o turismo da área de medicina, não. O turismo, aquele flutuante, aquele que vem, que circula na cidade. Então nós temos que priorizar algumas coisas importantes. A galeria é de fundamental importância. As pessoas da Zona Leste vivem sofrendo, precisa ser feita aquela galeria. Mas vamos procurar ver a galeria do Mucambinho também. Luciano Nunes, Fábio Servo, fica à vontade para um dos dois responder primeiro. Uma grande questão que também já virou problemática foi relacionada a obras, claro, é a questão de começar e não terminar, ou levar anos para poder terminar, concluir uma obra que a população anseia e precisa tanto. Fique à vontade para responder. Bom, a gente sabe que lidar com a coisa pública é muito difícil, fazer o público é muito difícil. Mas eu acho que antes de fazer, colocar a mão na massa, tem que ter um planejamento muito bem feito. E muitas vezes o que a gente assiste é a falha no planejamento que ocasiona um erro na execução da obra. E aí vem licença ambiental, por exemplo, pouca gente sabe disso, mas o que estava envolvido na duplicação da entrada ali da BR 243 é licença ambiental. Um entrave, uma falta de planejamento, um assodamento do gestor à época. Isso aí acabou atrapalhando e a gente perdeu quantos anos? Aí depois veio o problema financeiro, porque já tinha que fazer a repactuação do contrato, e tudo isso vai complicando. Mas eu queria voltar um pouquinho antes e falar de uma diferença que eu acho que é preciso manter, das grandes intervenções, das grandes obras e das pequenas obras. Tem uma teoria interessante que é levantada por alguns novos gestores, eu não estou falando somente de Brasil, mas de mundo, que eles comparam essas pequenas intervenções com a acupuntura. Então, às vezes, você consegue fazer intervenções e obras dentro de uma cidade que resolve problemas, né, que parecem pequenos, mas que isso desafoga absurdamente a cidade, né, às vezes em termos de mobilidade, em termos de geração de emprego. E a gente precisa ter foco também. Então, eu acho que qual é o maior problema de Teresina hoje? Teresina perdeu 3.889 empregos, né, na contramão de outras capitais esse ano, até agosto desse ano. Então, acho que a gente tem que focar em soluções que envolvem obras também,
envolve tecnologia para a gente poder recuperar e dar emprego e renda para a população, que é o principal, né? Advogado Luciano Nunes, o senhor reconhece a necessidade dessas pequenas e pontuais intervenções que têm um efeito de grande proporção? Sem dúvida nenhuma. A acupuntura urbana é uma teoria lá do Jaime Lerner, também, lá de ex-prefeito de Curitiba. Mas eu reputo o sucesso aqui de Teresina, nessa distribuição de obras, a 2 fatores principais. Primeiro, o planejamento estratégico. É bom lembrar que Teresina, há muito tempo, adota esse planejamento. Nós tivemos a Agenda 2015 e já temos a Agenda 2030, com planejamento a longo prazo de grandes obras distribuídas por toda a capital, obras estruturantes, e também o orçamento participativo, através das emendas parlamentares e do orçamento popular, onde a comunidade escolhe a obra que vai ser realizada lá perto de onde as pessoas moram. Então, esse mix, né, de planejamento, de obras estruturantes a longo prazo, né, como eu posso citar aqui, a ponte Anselmo Dias, que beneficiou lá a região do Grande Liceu, a segunda ponte lá do Puti, né, interligando ali a Santa Maria da Codipe, agora a obra que se iniciou, a outra ponte, a continuação da Avenida Ulisses Marques, que vai interligar direto lá a Avenida Água Mineral e tantas outras obras e viadutos que estão sendo construídos em Teresina. Teresina hoje é um verdadeiro canteiro de obras e nenhuma obra parada. Você não vê notícia em Teresina de obra paralisada, porque só se inicia uma obra com dinheiro em caixa. Então isso é importante, planejamento e participação na elaboração do orçamento, garantindo que as pessoas possam opinar na execução do dinheiro que é público. Ok, Eliezer, a gente vai agora para mais um intervalo. Sim, sim. E na volta nós vamos tratar sobre legislação e crescimento desordenado da cidade. Continue com a gente, não saia daí.